Selecionamos ao acaso duas arestas do prisma triangular regular representado abaixo. Qual é a probabilidade de elas não serem paralelas? Aqui estão as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Observe o seguinte, primeiramente eu vou contar quantas arestas tem esse prisma. Então vamos lá. O número de arestas que esse prisma tem, você vai calcular pela observação da figura. Se você contabilizar, você vai ter, nessa base aqui superior, 3 arestas. A mesma coisa vai acontecer na base inferior, além dessas 3 arestas laterais. Aresta DA, EB e FC. Portanto, a quantidade de arestas vai ser igual a 9. Agora, se você olhar o enunciado, você vai perceber que o experimento aleatório vai ser feito escolhendo-se 2 arestas ao acaso. Então, a primeira coisa que você vai ter que determinar é o número de casos possíveis. O que é isso que eu quero dizer? Eu quero dizer que a primeira coisa que você vai ter que calcular é de quantas maneiras diferentes você pode escolher 2 das 9 arestas. Observe o seguinte, quando você vai escolher 2 arestas, não importa a ordem das arestas que você vai escolher. O que importa é quais são as arestas. Então, por exemplo, se eu escolher a aresta, por exemplo, EB, e depois eu escolher a aresta AC. Essa escolha é exatamente igual ao caso de eu ter escolhido antes a aresta AC e depois a aresta EB. Então, você percebe que na hora que você vai escolher 2 das 9 arestas, a ordem não importa. Então, para você determinar o número de casos possíveis de escolha, você vai fazer uma combinação de 9 elementos escolhendo 2. O cálculo dessa combinação vai determinar exatamente o número de casos possíveis. Veja só aqui, eu vou calcular e vai ficar assim. Combinação de 9 e 2 a 2 é 9 fatorial sobre 9 menos 2, 7 fatorial, vezes 2 fatorial. Para a gente simplificar esse valor, eu vou abrir o fatorial do 9 para simplificar com o 7 fatorial. E a coisa vai ficar assim, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aí aqui embaixo eu tenho esse 7 fatorial multiplicado pelo fatorial de 2, que é 2. E aí eu simplifico agora 7 fatorial com 7 fatorial. Já sei que se eu dividir 8 por 2 vai dar 4. E a conclusão é a seguinte, o número de possibilidades de se escolher 2 arestas vai ser 9 vezes 4 igual a 36. E nesse momento eu posso concluir o seguinte, quem escolhe ao acaso 2 das 9 arestas desse prisma, na verdade tem 36 possibilidades diferentes de fazer essa escolha. E o que a questão quer é o seguinte, qual é a probabilidade de que elas, ou seja, o par escolhido, não sejam arestas paralelas. Se você prestar atenção, a quantidade de pares de arestas paralelas é bem inferior à quantidade de pares de arestas não paralelas. E você pode até se perguntar, mas como é que eu vou saber qual é a quantidade de pares que é maior? Ou seja, das paralelas ou das não paralelas? É só você observar a figura. A essa altura, o aluno já sabe que no prisma as arestas da base são paralelas entre si. Ou seja, eu falo da base superior e da base inferior. E outra coisa, o aluno também sabe que as arestas laterais também são paralelas entre si. Então, nesse caso, eu vou determinar aqui o número de pares de arestas paralelas. E quando eu determinar a quantidade de pares de arestas paralelas, o que é que eu faço? Eu vou subtrair de 36 e vou saber qual é a quantidade de pares de arestas não paralelas. E para determinar os pares de retas paralelas, a gente tem que observar a figura. Veja só, a aresta
DF é paralela à aresta AC. Já a aresta FE é paralela à aresta CB. E a aresta DE é paralela à aresta AB. Então, já vou contabilizar aqui, ó, que eu tenho 3 pares. Mas, além das arestas da base, as arestas laterais são paralelas entre si. Então, veja quantos pares eu consigo olhando para as arestas laterais. Eu vou destacar assim, ó. Eu tenho esse par, bolinha vermelha com bolinha vermelha, já foi um par. Eu tenho este par, bolinha verde com bolinha verde. E tenho este par aqui, ó, bolinha azul com bolinha azul. Então, envolvendo as arestas laterais, eu tenho mais 3 pares de retas paralelas, o que vai totalizar 6 pares de retas paralelas. E a conclusão vai ser a seguinte: se o total de pares possíveis é 36 e eu tenho 6 pares de retas paralelas, logo, a probabilidade de se escolher um par de arestas não paralelas vai ser de 30 possibilidades em 36. E simplificando aqui, ó, o 30 e o 36, ambos, numerador e denominador, por 6, você vai encontrar o seguinte, ó, que a probabilidade vai ser 5/6. E desse jeito, o gabarito da questão vai da letra E.